Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queria dar início a essa mensagem, pedindo a orientação de Deus. Vamos fazer uma oração para que o nosso coração esteja aqui captado pelo Espírito Santo do Senhor, para ouvirmos a palavra do Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, porque estamos diante do Deus vivo e verdadeiro. Estamos diante do Criador do universo e daquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra de poder. E agora, Deus amado, quando vamos ouvir a tua voz, nós clamamos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração. Que não fale o vaso de barro, que não fale o pecador, que não fale aquele que jamais teria condições de estar aqui presente, Senhor. Mas que fale o Senhor Todo-Poderoso, usando esse vaso de barro. Por favor, que o teu Santo Espírito, o Santo Espírito da promessa, da verdade, possa ter liberdade aqui no nosso meio, Senhor. E que os corações e ouvidos que vão ouvir a tua palavra possam ser um solo fértil, para que a semente lançada pelo semeador possa fazer efeito. Livra-nos, Senhor Deus, dos nossos próprios pensamentos, livra-nos das nossas próprias ideias, como já foi orado aqui hoje de manhã. Livra-nos de qualquer intento maligno, mas que diante do Senhor nós possamos abrir a tua palavra e ouvir a tua voz. Por isso que nós oramos agradecidos ao Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, domingo passado a gente começou com os 10 mandamentos e tratamos então do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. E agora a gente vai dar início ao segundo mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, se você puder abrir a palavra do Senhor. A gente vai ler dois textos da palavra de Deus. O primeiro é Êxodo capítulo 20, versículos de 4 a 6, que é o segundo mandamento em si. Diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Em outras palavras, ciumento. Deus tem ciúme da gente. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento da palavra do Senhor. E para expor esse mandamento, eu queria que vocês abrissem num texto conhecido de João capítulo 4, onde a gente vai ler o texto do encontro que Jesus tem com a mulher samaritana. A leitura vai ser dos versículos 1 a 24, e eu peço a sua atenção para a leitura da palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Fazendo contexto aqui rapidamente, os fariseus começaram a ter uma certa ciumeira de Jesus, né? Dizendo, até mais do que João, esse homem está batizando. E o texto diz, olha, não era Jesus que fazia isso, era os próprios discípulos dele que faziam, mas aquilo fez com que Jesus deixasse a região. E o texto vai dizer que eles resolvem ir por um caminho inusitado. Versículo 4 diz que era necessário, então, por conta disso, atravessar
à província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Historicamente, uma fonte que a gente vai ver daqui a pouco no texto, que o próprio Jacó tinha aberto, os servos de Jacó tinham aberto, e ele tinha bebido daquela água. Então, era para os samaritanos algo muito precioso, de que eles tinham acesso àquele poço aberto, nada menos do que por Jacó em pessoa. Então, a gente tem essa informação aí no versículo 6. Depois, a história continua. Cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia mais ou menos. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhes Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Havia um problema cultural, havia um problema étnico ali entre os judeus e os samaritanos, e a mulher estranha que Jesus, um judeu, notadamente um judeu, estivesse falando com ela naquelas circunstâncias. Então, ela diz isso. Replicou-lhe Jesus, versículo 10. Se conheceras o dom de Deus, que é quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar a água desse poço aqui, é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, preste atenção, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, quem beber da água de Jacó, quem beber da água da religião, quem beber da água dos patriarcas, quem beber da água dos homens, voltará a ter sede. Versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa quebra do texto aqui. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que tem a ver o que Jesus diz àquela mulher: não tens marido, o que tens agora não é teu marido. Imediatamente ela entende quem é Jesus e ela começa a fazer perguntas sobre o culto a Jesus. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Eu queria chamar as crianças que pudessem vir até aqui à frente. Chegando muita gente bonita por aqui. Gente, domingo passado a gente viu
Não terás outros deuses diante de mim. Vocês lembram? Vamos repetir? Não terás outros deuses diante de mim. Só vocês agora. Exatamente. Hoje a gente vai decorar o segundo mandamento, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura. Vamos todo mundo junto? Não farás para ti imagem de escultura. Os líderes dessa igreja aqui, eles têm um cuidado muito grande para que a gente adore a Deus de uma forma como Deus quer ser adorado. O que a gente aprendeu domingo passado é quem é o objeto da nossa adoração, quem a gente deve adorar. E a gente deve adorar a Deus. Hoje a gente vai aprender como Ele quer ser adorado. E Ele quer ser adorado, cultuado, de acordo com o que Ele escreveu na sua própria palavra. É por isso que no final desse texto que a gente acabou de ler dessa mulher, ele diz assim, Jesus disse para ela que a gente deve adorar em espírito e em verdade. A gente deve adorar tanto de coração, tanto com o desejo de nos derramar na presença de Deus, como com razão e com compreensão, com verdade, para entender o que está acontecendo no culto. É por isso que vocês, como crianças, desde cedo, devem desejar estar no culto, aprender sobre o culto. É por isso que a gente fala para vocês, para que vocês queiram cada vez mais cultuar a Deus da forma como Ele quer ser cultuado. Tá certo? Então eu queria orar com vocês. Vocês repetem comigo. Senhor Deus, a gente adora só o Senhor. Nos ensina hoje a adorar de forma correta, do jeito que o Senhor quer. Obrigado pela igreja. E porque nós participamos do culto ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Deus abençoe vocês. Eu não esperava que estivesse aqui hoje. Gente, depois de se apresentar e requerer no primeiro mandamento exclusividade na adoração, foi o que a gente viu domingo passado. Deus, ele abre os 10 mandamentos dizendo assim: eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito. Para a gente hoje ele se apresenta dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei do lamaçal do pecado. Nós inicialmente começamos a nossa vida, diz a palavra de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados, e de lá o Senhor nos tirou com mão poderosa. Portanto, ele se apresenta, ele dizendo: olha, o que eu vou dizer para vocês agora, os mandamentos que eu vou trazer para você agora, eu não vou trazer porque simplesmente eu sou um déspota, mas porque eu posso fazer isso. Porque eu sou o que sou, é o nome dele, Jeová, eu sou, e porque eu fiz o que fiz, porque eu libertei vocês, porque eu tirei vocês do pecado. E como é bom a gente se achegar aos mandamentos com essa compreensão. Nós não estamos aqui diante de algo que nos aprisiona, nós não estamos aqui diante de algo que vem de um governo corrupto, nós estamos aqui diante de uma lei que vem do santo, do poderoso, daquele que nos ama, daquele que se entregou por nós. E por isso ele começou no primeiro mandamento dizendo: eu sou exclusivo. Eu sou o único. Vocês não podem dividir a minha glória com ninguém. Vocês não podem dividir a minha glória com homens. Vocês não podem dividir a minha glória com anjos. Vocês não podem dividir a minha glória com religiões, com igrejas, com santuários. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. E depois de estabelecer essa exclusividade, Deus diz mais. Ele diz: não apenas vocês adorem apenas a mim, mas vocês precisam me adorar do meu jeito. Vocês precisam me cultuar da forma que eu quero.
Queridos, muitos crentes nos dias de hoje pensam que o culto é para eles. Muitas pessoas se aproximam de igrejas nos dias de hoje porque aquilo de alguma forma vai trazer entretenimento ao seu coração. Vai trazer aquilo que a pessoa em si deseja. E as igrejas estão aí para fazer essas imagens de escultura para eles. Para fazer aquilo que agrada a plateia. A plateia sendo pessoas, sendo seres humanos. Para fazer o culto entretenimento, à vontade do freguês. Tudo é pensado em como agradar as pessoas que chegam até esse lugar. E eu preciso dizer para vocês, queridos, que isso é um erro. Que isso é algo que deve ser combatido. Não apenas na liderança da igreja, mas também no coração daquele que adora ao Senhor. Você não pode procurar a Deus, você não pode procurar a adoração do Senhor do seu jeito, aquilo que você deseja, porque o seu coração deseja aquilo que é desesperadamente corrupto. Aqui nós só desejamos agradar a um espectador. No culto que nós estamos prestando aqui, só existe um espectador, e esse espectador não é você. Esse espectador não sou eu. Esse espectador não é quem está nos assistindo pela internet. Quem está ouvindo, apreciando e sendo, de certa forma, a plateia, aquele que assiste o culto, é Deus. Nós estamos aqui para Ele. E não Ele aqui para nós. Muito embora Ele esteja aqui para nós, porque há um momento de troca, e Ele é um Deus que traz em si a aliança. O objetivo primário desse momento é vertical. É adorá-lo, é fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para agradar a Ele. Então, se você quer ir a um culto para receber alguma coisa, se o objetivo de você ir ao culto é para receber uma cura, para receber um bem, um transe espiritual, alguma coisa que vai fazer bem a você aqui nesse mundo, me permita dizer, você está cultuando no lugar errado. Aqui não é o lugar para você. Aqui não é o lugar em que as suas ideias ou os seus desejos vai ser trazido para esse púlpito, vai ser trazido para o culto que nós prestamos a Deus, porque nós chegamos aqui para ofertar sacrifícios de louvor, como fruto de lábios que confessam o seu nome. E a palavra sacrifício ligada ao culto é extremamente necessária de ser compreendida, porque desde o Antigo Testamento, o culto era sacrificial. O culto não era algo que trazia nenhum tipo de emoção desejada pelas pessoas. Imagine que no Antigo Testamento você tinha que matar animais todos os dias. O culto era uma matança. Era um lugar fedorento. Era um lugar que trazia o sangue, o grito dos animais. Era um lugar que trazia o estribuchar dos animais ali gritando porque estavam sendo imolados. E quando alguém tentava trazer, como os filhos de Arão, um incenso para trazer um pouco mais de ar fresco para aquele lugar, o fogo da ira de Deus vinha contra eles dizendo, eu não mandei vocês fazerem isso. E eles eram fulminados na presença de Deus, porque o culto a Deus, do jeito que era aroma suave na sua presença. Nós damos graças a Deus pela cruz do Calvário. Nós damos graças a Deus porque nós estamos num novo e vivo caminho. Nós estamos além do véu, onde a gente pode prestar um culto que não seja como era no Antigo Testamento. Entretanto, queridos, mesmo além do véu, nós precisamos entender que há princípios estabelecidos por Deus na sua palavra para como cultuamos a Deus. E nesse encontro aqui com essa mulher, Jesus explica que os adoradores que o Pai busca são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É por isso que a gente vai focar nesse texto aqui, para explicar o segundo mandamento e para entender o verdadeiro culto a Deus. Em primeiro lugar, são 3 pontos aqui. O primeiro, não foquem naquilo que é palpável. Não farás para ti imagem de escultura. Não busquem aquilo que vai satisfazer os desejos do seu coração para o aqui e para o agora. Não cheguem para cultuar a Deus como que
simplesmente para receber e, quem sabe, a gente não precisar mais voltar aqui nesse poço e pegar água novamente. Talvez o encontro com Jesus resolva os nossos problemas financeiros. Talvez o encontro com Jesus resolva os nossos problemas sentimentais, familiares. Talvez o encontro com Jesus resolva os nossos problemas de saúde. E, queridos, eu estou falando aqui a despeito daquilo que Jesus fez. Resolvendo o problema financeiro das pessoas, resolvendo o problema de saúde das pessoas, resolvendo os problemas de relacionamento entre as pessoas. Ele faz tudo isso. Mas esse não é o foco do culto que nós prestamos a Ele. Isso é consequência, talvez, do culto que prestamos a Ele. Isso é consequência, talvez, de uma vida piedosa diante da sua presença. O foco no que é terreno, o foco no que é passageiro, o foco no que é visível, fez com que logo depois desses mandamentos que foram trazidos ali aos pés do Monte Sinai, o povo de Israel, enquanto a lei da aliança, enquanto a lei cerimonial estava sendo dada novamente a Moisés, o povo então começasse a dizer, olha, nós precisamos de ver alguma coisa para adorar a Deus. E daí o bezerro de ouro foi feito. Na melhor das intenções, no melhor dos corações, diante da perspectiva humana, o sacerdote de Deus disse, olha, vocês querem adorar alguma coisa que a gente veja? Vocês querem adorar alguma coisa que seja palpável, perspectiva de olhos? Então vamos fazer aqui esse bezerro de ouro. Está aqui o Deus de vocês. E, queridos, a perspectiva de Deus é que Ele é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Tomé teve que aprender essa lição. Você está dizendo que você crê agora, Tomé, porque você viu. Mas mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. A mulher aqui diz que não queria ter mais sede, que não queria, versículo 15, que não queria precisar voltar a buscar a água. E, queridos, me permitam dizer, a gente vive num mundo cuja teologia ensina precisamente isso acerca de Deus. A teologia de hoje em dia ensina que Deus é um gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada é aquele que é todo poderoso. Ele pode fazer absolutamente tudo que você mandar, que você desejar. Muito embora ele seja o todo poderoso, mas ele está nas suas mãos. Você alisa e ele sai. E é assim que as pessoas têm tratado Deus. As pessoas hoje não cumprem mais o decreto de Deus. Não é mais Deus que decreta. Mas as pessoas estão decretando. Eu decreto, eu digo, está amarrado, o que quer que seja. E Deus que cumpra os decretos de seres humanos pecadores e caídos. Queridos, isso é uma compreensão equivocada sobre quem é Deus. Isso é uma compreensão equivocada sobre aquilo que Ele é e aquilo que Ele requer de nós. É óbvio que a gente precisa entender primeiro a parte dura, a parte difícil, para que o valor do Espírito no culto a Deus possa ser apreciado por mim e por vocês. É óbvio que eu e vocês precisamos compreender que assim como aquela mulher olhou em Jesus e viu nele uma perspectiva de resolver o seu problema físico, eu não quero mais voltar aqui. Os cultos de hoje em dia estão sendo preservados, estão sendo monitorados, para que os desejos do seu coração sejam absolutamente atendidos, entre aspas, mas pelo menos falados ali. Culto da cura. Culto da libertação. Culto da prosperidade. Culto do amor. Culto do que quer que seja. Queridos, todas essas coisas são boas em si mesmas. Entretanto, nenhuma delas deixa de nos lembrar de que elas são intrinsecamente ligadas aos nossos desejos interpessoais. Culto é a Deus e a Deus somente. Culto é entrega e não recebimento. Culto é nos doarmos e não recebermos. Afinal de contas, melhor coisa é dar do que receber.
O culto que prestamos a Deus fala muito sobre a teologia que nós temos de Deus. É Deus para você o gênio da lâmpada? Ou Deus é para você a fonte de absolutamente todas as coisas, ainda quando você não entende o que Ele está fazendo? Ainda quando você não compreende os porquês, as perdas, as dificuldades, os diagnósticos, as brigas, as confusões, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu propósito. Mas cultos centrados no homem são palpáveis, eles são construídos diante daquilo que é visível, diante daquilo que é visual, daquilo que é palpável, daquilo que é emoção. Isso mostra o antropocentrismo da igreja da nossa época. Tudo é centrado no homem, tudo é centrado em você, tudo é centrado no seu ego, em você se sentir bem. Mas o apóstolo Paulo chega para Timóteo e diz: Timóteo, não caia nessa. Prega a palavra, insiste, quer seja oportuno, quer não. Repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Sabe por quê? Paulo continua: porque haverá dias em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, elas cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Como que sentindo coceiras nos ouvidos. Mas deixe-me deixar algo muito claro aqui, queridos. O culto nessa igreja não é preparado para você. Ele não é preparado para lhe agradar. Ele não é preparado para aquilo que você deseja. E eu já tive conversas diversas com várias pessoas que dizem: mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, querido. Isso me machuca, isso me dói, porque nunca vai ser feito para você. Nunca vai ser feito para agradar o seu coração, para agradar a sua alma. O que é feito aqui tem um único propósito: de adorar a Deus. Não focaremos naquilo que é palpável. Em segundo lugar, Jesus quis mostrar àquela mulher o seu erro. Quando ela disse: eu não quero mais voltar aqui, eu quero essa água, me dá essa água. Me dá aquilo que eu preciso para ter o meu conforto. Meio-dia é demais para mim, o sol está batendo, eu não posso vir no outro horário. E aí o segundo ponto é que Jesus confronta o seu pecado, porque da confrontação é que vem a teologia. Da confrontação do pecado, queridos, é que vem o nosso verdadeiro reconhecimento sobre Deus, o não nos encurvarmos diante daquilo que o mundo nos oferece. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso. Amigos, nós precisamos de teologia para cultuar corretamente a Deus, e a verdadeira teologia fura os nossos olhos, confronta o nosso orgulho, machuca o nosso pecado. A verdadeira teologia é aquela que não diz para nós que nós somos o centro do universo, mas nos tira do centro do universo, nos coloca no banco dos réus e coloca aquela cruz, a cruz de Cristo, a cruz do Calvário, como a única fonte verdadeira de redenção, como o único lugar onde eu e vocês podemos nos chegar, não porque nós merecemos alguma coisa, mas por aquilo que Ele fez. Jesus poderia ver o interesse naquela mulher nele. Olha, essa mulher está entendendo quem eu sou. Ela sabe que eu sou capaz de dar tudo que ela precisa. Ah, mulher, que coisa extraordinária. Venha do jeito que você está. Venha do jeito que você está e fique desse jeito. Eu amo você. E não é assim que os cultos têm sido hoje em dia. As pessoas continuam nos seus pecados. As pessoas continuam nas suas vidinhas, as pessoas continuam fazendo tudo aquilo que os mandamentos de Deus abominam. E os pregadores, os falsos mestres estão dizendo: mas você é o centro de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, você é lindo, você é maravilhoso, você é tudo que Deus quer, Deus precisa de você. Queridos, Deus não precisa de você para nada. Ele não tem necessidade alguma que você esteja aqui. Ele não precisa do seu dinheiro, Ele não precisa da sua devoção, Ele não precisa do seu culto, Ele não precisa de nada que eu ou vocês podemos prestar para Ele.
Nós é que precisamos de cultuar a Deus. Nós é que precisamos de estar na sua presença. A teologia de hoje em dia inverteu os papéis. E o segundo mandamento vem aqui para colocar as coisas de volta no seu devido lugar. Ele confronta os pecados daquela mulher. Versículos 16. Depois que ela diz assim: então me dá dessa água, Senhor. Eu quero dela. Eu não quero mais precisar vir aqui buscá-la. Versículo 16, Jesus disse: então vai e chama o teu marido e vem cá. Ao que ela respondeu: eu não tenho marido, Senhor. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Não importa qual seja o seu pecado, não importa qual seja o desejo do seu coração, mas é isso que Jesus está confrontando nessa manhã. É precisamente isso que Ele quer trazer à sua mente quando você chega para cultuar a Deus. Por quê? Porque na mediação do culto nós temos o que nós chamamos de confissão, de arrependimento. Quando o véu foi rasgado, foi a lembrança, queridos, de que para que alguém entrasse depois do véu, uma vez por ano no Velho Testamento o sumo sacerdote fazia isso. Entrava na presença de Deus para a oração dos santos. Aquilo não era feito sem muitos sacrifícios, sem muito sangue derramado. Tudo apontando para o sangue que foi derramado naquele momento exclusivo da história, em que o véu foi rasgado de alto a baixo, para que agora nós tenhamos acesso pelo sangue de Cristo, que foi derramado de uma vez por todas. Aquele sangue que tratou do nosso pecado. Queridos, antes de trazer a oferta no altar, o Senhor Jesus diz que você deve resolver os seus problemas com os seus irmãos. Antes de cultuar a Deus, é extremamente importante que nós estejamos aqui com o coração aberto para confessar os nossos pecados. E confessando os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas hoje, queridos, os cultos são preparados sem confissão, sem que o pecado seja atacado, sem que as pessoas entendam que Deus odeia, abomina, detesta o pecado, e por isso Ele mandou o seu Filho, aquele em quem Ele tem prazer, para receber a ira infernal, infinita na carne dEle, para que agora a gente pudesse andar em novidade de vida, para que agora a gente pudesse entender que o seu sacrifício é absolutamente aquilo que nos faz cultuá-lo da forma que Ele quer. É só então, queridos, depois de ter o seu pecado confrontado, que ela entende diante de quem ela está. Versículos 19 e 20. Senhor, eu vejo que és profeta. Eu vejo que o Senhor está confrontando o pecado. Então deixa eu te perguntar uma coisa, versículo 20. Os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Veja, já que você confrontou o meu pecado, talvez você saiba como eu devo adorar a Deus. E aí ele traz aí as correntes da época. A corrente dos samaritanos diz o seguinte, que tem que ser num lugar específico chamado Monte Gerizim. Porque foi aqui onde Jacó viveu, foi aqui onde ele cavou os seus poços de água. O Deus de Jacó certamente quer que a gente adore aqui. Mas vocês vêm lá de Israel e vocês dizem, não, é em Jerusalém que se deve adorar, porque foi ali que aconteceu tantas outras coisas. E queridos, essas correntes estão aí hoje em dia, com novas roupagens. Para você adorar a Deus de forma correta, você precisa disso ou daquilo. Você precisa de tal roupa. Você precisa de fazer isso. Tem tantas ideias loucas sobre culto. Tem gente que ainda hoje, depois de todo o Novo Testamento, ainda acredita que a água do Rio Jordão vai fazer alguma coisa diferente na sua cabeça. Queridos, é tanta tolice gospel, é tanta loucura no meio evangélico, é tanta coisa tosca que as pessoas acreditam e vão atrás. E nós precisamos simplesmente voltar os nossos olhos para a simplicidade das Escrituras. Está tudo aqui. Está tudo aqui na palavra. Está tudo aqui nesse livro que Deus da sua glória se rebaixou, se humilhou, se esvaziou, para que a gente pudesse ter na nossa mão. É isso que eu quero de vocês. Mas a gente não se dá por satisfeito, porque o nosso coração deseja cada vez mais.
aquilo que traz tão somente os desejos dele. Mas finalmente, Jesus incentiva a mulher a conhecer mais a Deus antes de cultuá-lo de forma correta. Final do texto, versículos 21 e 22 diz assim: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Não é o lugar, não importa se é aqui nesse templo, não importa se é debaixo da árvore lá da casa de Wagner, não importa se um dia isso aqui fechar e a gente tiver que ir para um parque. Não importa o lugar, não importa a forma, não importa o que importa é aquilo que eu disse para vocês. Existe um princípio. O lugar é circunstancial. É bom estar aqui, gostoso, ar-condicionado, às vezes funciona demais. Tem gente que reclama até disso. O fato, queridos, é que a satisfação, os desejos, as pessoas estão... Tem gente indo para outra igreja, porque o ar-condicionado lá funciona melhor. Veja, a razão de estarmos num lugar precisa ser teológica. Precisa ser a compreensão de que estamos corandeo, diante da face do Todo-Poderoso. E é por isso que no versículo 22, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, e aqui ele não está, daqui a pouco ele vai dizer o princípio disso aqui, mas o que Jesus está dizendo é, olha para o Velho Testamento. Olha o que os profetas e os salmos disseram. Olha o que a lei apontou. E, queridos, a lei, os profetas e os salmos apontaram para Jesus Cristo, para uma pessoa, para o Deus encarnado, para aquele que se esvaziou da sua glória, para receber Ele sim o nome acima de todo nome, para que apenas Ele receba toda a glória e toda a adoração. Mas como? Como é que a gente faz isso? Jesus diz, olha, vocês são meus amigos, se vocês fazem o que eu mando para vocês, se vocês obedecem os meus mandamentos. Não cultuem do seu próprio jeito. Não cultuem do seu próprio jeito. Deixa eu ler aqui, nesse segundo ponto, um texto confessional da nossa confissão e do nosso catecismo juntos, que diz assim: nós devemos receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto a Deus, da forma que Ele mesmo instituiu na sua palavra, especialmente a oração em nome de Cristo, a leitura, a prédica e o ouvir da palavra. Eu vou fazer uma aplicação sobre isso. E a administração e a recepção dos sacramentos e o cântico dos salmos. Veja, aqui nós temos a simplicidade do que é o culto. E muita gente lembra da pregação. Muita gente, olha, faz parte do culto a pregação. Mas a pregação, queridos, não é só o que eu estou fazendo aqui. A pregação não é apenas aquilo que está acontecendo de um lado para o outro. A pregação é o que está acontecendo aí no seu coração, aí na sua mente. É por isso que não é apenas o ouvir, mas o falar, o pregar, mas o ouvir a palavra do Senhor. E a igreja de hoje em dia se esqueceu de se preparar para a pregação. E eu queria incentivar vocês. Não tenho isso como puxão de orelhas, não. Tenho isso como um guia. Eu estou tentando guiar vocês a se prepararem para vir para o culto. Mudem a programação de sábado à noite. Mudem a programação da semana, se for necessário. Mas se preparem, vocês vão ouvir a palavra do Rei do Universo. Vocês vão estar diante da palavra daquele que criou você, que ama você, que morreu por você. Prepare-se para isso. Aqui nessa igreja vocês sabem até o texto por antecipação. Leiam. Durante a pregação do Evangelho, enquanto a pregação está sendo feita, abra o seu coração com expectativa. Deus fala comigo. Queridos, orem pelo pregador. Orem por aquele que vai trazer a palavra. Não importa quem seja. Semana que vem não sou eu que vou estar aqui. É outro pregador do Evangelho. Louvado seja Deus por isso. Não venham para esse lugar porque é um ou outro que vai pregar. Venham para ouvir a voz do Todo-Poderoso do Universo. Venham para ouvir a voz que pode fazer com que o seu coração seja completamente derramado na presença dEle e dEle somente. E depois de ouvirem a pregação do Evangelho, não falem sobre futebol.
Conversem sobre as coisas que vocês ouviram, porque elas podem mudar a sua vida. Elas podem fazer diferença na sua semana. Os grupos familiares vão tratar sobre isso. Procurem grupos familiares para mergulharem na pregação do Evangelho e na pregação da palavra. O texto continua dizendo que também devemos desaprovar, detestar e nos opor a todo culto falso, segundo a imaginação dos homens ou sugestões de Satanás. Foi por isso que Jesus pegou uma azorrague de cordas. O meigo Jesus. O Jesus que todo mundo vê como alguém que jamais faria alguma coisa assim. Não é assim que vendem Jesus hoje em dia, quase que uma florzinha. Não. Jesus pegou uma azorrague de cordas e disse: estão fazendo da casa do meu pai negócio, mercado. Aqui não. E ele colocou todo mundo para correr. Quer sejam inventadas por nós, recebidas por tradição de outros, embora a título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção ou qualquer outro pretexto, devemos rejeitar tudo aquilo que não se encontra na palavra de Deus. Isso nos traz, finalmente, para o terceiro e último ponto aqui desse texto. Já que a gente precisa cultuar a Deus dessa forma, como é, Senhor? E as palavras que ele traz são essas para aquela mulher. Versículos 23 e 24 dizem assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, preste atenção, se existem verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores também. E os adoradores que o Senhor está buscando são esses que vão ser apresentados aqui. E a minha oração por você é que o desejo do seu coração seja estar aonde estão os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque são esses o que os Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É interessante como ele traz esse atributo de Deus. Deus é espírito, invisível, eterno, imutável em seu ser. Como espírito, ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Por fim, então, Jesus explica o coração desse mandamento. Se por um lado, queridos, ele visita sim a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que o aborrecem. Por outro, ele deseja abençoar até milhares aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus quer que você seja liberto, queridos, pela sua lei. Em vez de desejar o culto do seu jeito, adore a Deus da forma que Ele está procurando. O que é que isso significa? Adoração é uma palavra linda. É uma palavra que junta dois outros conceitos na língua original, no grego, que é proskuneo. Kuneo é a mesma palavra para beijo, para devoção, para adoração sincera, para derramamento no espírito. E a palavra pros, que significa ir na direção de, traz a dimensão da razão. É aquilo que o apóstolo Paulo ensinou aos romanos no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, por conta de toda essa doutrina que eu ensinei para vocês. Romanos de 1 a 11. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como, presta atenção na palavra, sacrifício. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Compreensão. Quando você chegar num culto e você não tiver compreensão, corra. Quando você não entender as palavras que eles estão dizendo, saiam. Deus quer um culto que seja compreensível. Eu e vocês precisamos saber por que estamos aqui. Precisamos ter a noção. O Evangelho não rouba a nossa inteligência, a nossa mente, a nossa razão. Muito pelo contrário. Cultos hoje são realizados no mantra, na catarse coletiva, em fazer com que as pessoas entrem em transe, em fazer com que as pessoas comecem a gritar alucinadamente.
em fazer com que elas entendam que ali há um mover do Espírito, quando nada passa de invenção popular. É fácil fazer isso com as pessoas. Basta mudar a luz, mudar o som, mudar o tom de voz e dizer algumas palavras de ordem. Não caiam nessa, queridos. Não caiam nessa. O culto é racional, é compreensivo. Existe uma palavra, existe uma doutrina, existe uma confrontação de pecado. Eu e vocês precisamos disso. Mas ele é também espírito. O outro lado disso faz com que as pessoas se coloquem tão contrários a essas coisas, aí chamando de irracionais, que faz com que cultos em igrejas ditas reformadas sejam mortos, frios, áridos, sem graça, engessados. Ninguém pode nem olhar para o lado, nem levantar a mão, nem dizer um glória a Deus ou um aleluia. Que loucura é essa? Onde foi que se viu isso? Onde é que está isso no princípio regulador? Temos liberdade em Cristo para nos derramar na sua presença. Temos liberdade em Cristo para nos apaixonar por Ele, para dizê-lo o quanto nós o amamos, o quanto nós desejamos derramar o nosso coração diante dEle. O que Jesus está dizendo para aquela mulher, queridos, é que nessa palavra adoração, esses dois conceitos estão juntos. É porque eu entendo e sei quem Deus é. É porque o meu pecado foi confrontado e pago. É porque eu entendi aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, que eu não tenho outro lugar para ir. Que eu não tenho outro lugar para ir. Mas que eu me derramo na sua presença dizendo, Senhor, está aqui. Está aqui esse coração podre e sujo para que o Senhor faça aquilo que quer e bem entende. Está aqui esse corpo miserável para que o Senhor o transforme. Está aqui essa alma, Senhor Deus, que carece de não outra coisa, mas de Ti e de Ti somente. Queridos, nós precisamos reavivar o culto ao Senhor. Nós precisamos entendê-lo para que ele seja de fato vivido na sua essência e na beleza da santidade de Deus. É por isso que depois de ouvirmos de que é um culto racional, em Isaías o Senhor diz, aquele que está no alto e sublime trono, aquele que está assentado acima dos querubins, aquele que tem toda a honra, toda a glória, toda a exaltação e todo o poder, também está com o abatido e contrito de espírito e de coração. Precisamos aprender a chorar a feiura do pecado. Precisamos aprender, queridos, a usufruir desse novo e vivo caminho através do véu rasgado para entrarmos na presença direta pela mediação de Cristo, daquele que vive e reina por toda a eternidade. Concluindo, liberte-se como aquela mulher se libertou. Liberte-se do racionalismo. Se você entrou aqui nessa igreja porque você ouviu presbiteriano, reformado, então ali o culto vai ser daquele jeito. Queridos, a gente não quer absolutamente nada seco e árido aqui. E tem muita gente que precisa ser confrontada. Porque assim como a gente quer ouvir que o culto não é para aqueles que se enlouquecem nos seus transes, atrás daquilo que entendem e bem desejam, o culto aqui também não é para aqueles que se acham os donos do princípio regulador do culto. Não é para aqueles que entendem que só eles sabem exatamente o que Deus disse, quando Deus simplesmente deixou para mim e para vocês princípios, para que a gente os obedeça, elementos para que a gente os entenda. Portanto, nós precisamos desses dois conceitos juntos. E foi quando essa mulher entendeu e foi confrontada e ouviu de Cristo, o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que aquela mulher deixou para trás o seu cântaro, deixou para trás aquilo que ela foi fazer, e o coração dela tão ardente fez com que ela entrasse novamente na sua cidade, aquela mesma que ela tinha vergonha por conta da sua vida pregressa e por conta do seu passado, para dizer para todos que havia um homem que havia confrontado o seu pecado, que havia um mestre, que havia um profeta, que havia um Senhor
que estava falando que não era no Monte Gerizim ou em Jerusalém, e que eles pudessem então vir. E toda aquela cidade veio ver o que é que aquela mulher estava dizendo. Toda aquela cidade veio ver o que é isso, que doutrina é essa, que confrontação é essa. Saiam, queridos, e chamem a cidade inteira. Avisem sobre Jesus. Quantas semanas, quantos dias, quantos meses, talvez anos, vocês têm contatos com pessoas, e por qualquer razão que seja, vocês têm vergonha de falar acerca do nome de Cristo, de dizer o que Ele fez na sua vida, para que as pessoas digam: peraí, onde é que eu encontro esse Cristo? Vocês dizem: tem um lugar. Não é um lugar físico, não. É onde o povo de Deus se reúne para ouvir a sua palavra. É onde o povo de Deus se reúne para entoar louvores ao seu nome. Quem sabe, querido, semana que vem, outros possam vir aqui para ouvir sobre a lei de Deus, os mandamentos de Deus, mas de uma forma confrontadora e libertadora ao mesmo tempo. Porque seja na lei, seja nos profetas, seja nos salmos, seja no evangelho, seja nos livros históricos, ou em qualquer outro lugar onde a Bíblia é exposta, o que está sendo exposto ali é a figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que está sendo exposto ali é a centralidade desse homem, não apenas nesse culto, mas na sua vida, no seu trabalho, nas suas emoções, nos seus negócios, nas suas palavras, nos seus relacionamentos. Tudo começa no culto a Deus. Por isso que depois de aprendermos quem é Deus, a gente precisa entender que esse lugar, que esse momento, é o momento em que Deus aguarda para que o seu povo fale com Ele e para que Ele possa falar com o seu povo. É por isso que o culto é cristocêntrico. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. A gente vai cantar o cântico em espírito e em verdade. E enquanto a gente se prepara para cantar esse cântico, eu vou pedir ao pastor Cláudio que possa fazer uma oração. Senhor Deus, nós queremos te louvar por tua palavra, Senhor, que vem ao nosso coração, que nos confronta a refletirmos sobre a maneira pela qual nós nos achegamos ao Senhor. Pai amado, nos ajude a te adorar em espírito e em verdade. Nos ajude, Senhor Deus, a te adorar pela tua palavra e não por nossos desejos ou necessidades. Nos ajude a buscar, em primeiro lugar, o teu reino, tua justiça, na certeza que as demais coisas nos serão acrescentadas por tua graça e misericórdia. Nos abençoe, Senhor Deus, e muito obrigado, porque o Senhor nos fala ao coração e à mente. Oramos ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Posso colocar em pé, igreja? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor,
meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Só mais uma vez para te adorar, para te adorar. Irmãos, recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de vocês a sua face, vos dando a paz e abrindo diante de vocês um lindo, maravilhoso sorriso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, por favor. Gente, a gente vai ter em alguns instantes a escola dominical e o almoço em seguida. Todos os visitantes são nossos convidados